Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, o tema de hoje é: o que faz um perito em educação física? Um professor formado em educação física, o que ele pode fazer na área da perícia? Ele pode ser um perito judicial? Pessoal, a resposta é sim, ele pode ser um perito judicial. E eu digo mais, qualquer área da formação, qualquer área técnica pode ser um perito judicial. Porque o que é um perito judicial? É um profissional conhecedor de causa ou conhecedor por conhecimento de competência em um determinado objeto, em uma determinada área, né? E quando o juiz percebe que o objeto da lide, né, do processo, ele extrapola seu conhecimento jurídico, né, porque o juiz é um profissional, é um jurisperito, né, um magistrado especialista no direito, mas ele não conhece, por exemplo, as questões que envolvem a educação física, né? Então, o que acontece? Ele tem que chamar nos autos, ou ele tem que aceitar nos autos, se alguma das partes solicitarem, um perito. Ele tem que nomear um perito nos autos para tirar as dúvidas das partes e também dele, né? Porque ele também vai ficar na dúvida do que aconteceu para ele poder julgar, né? Então é do interesse do juiz. O perito é o ajudante do juiz que tenha peritos de todas as áreas nos tribunais, nos bancos de dados dos tribunais. Tá, o que um perito na educação física pode fazer? Bom, qual que é, eu sempre pergunto para as pessoas, qual que é a sua competência? Quando você formou, o que você estudou? Quais foram as matérias que você estudou, né? Essas matérias são as atividades e as competências que você tem. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho um colega meu, muito antigo, o Marcelo, que me perguntou se ele poderia ser perito na área da educação física. Ele é professor em educação física, na verdade, ele é formado em educação física e também em como chama a outra? Pedagogia, né? Ele é pós-graduado, especializado, está fazendo um mestrado agora. Então, assim, ele achou que só poderia ser perito na área da pedagogia, tá? Depois nós vamos vamos fazer um vídeo sobre a área da pedagogia, tá? Mas hoje é sobre educação física. O que um perito em educação física pode fazer? Imagine, por exemplo, que você está numa academia super chique, né? E sendo acompanhado, você, sei lá, se acidenta. Algum equipamento ali dá algum defeito, alguma coisa acontece e você se acidenta. De repente você percebeu que foi, por exemplo, um erro do professor. Ou senão, foi uma falha da academia de não prestar manutenção naqueles equipamentos. E aí você se machucou, ficou, sei lá, paraplégico, ficou inutilizado por muitos anos. Você entra na justiça para ter direitos, direitos morais, direitos materiais e indenizações em geral contra a academia. Quem que pode analisar uma perícia dessa? O professor de educação física, né? Porque ele tem a competência de analisar quais eram os esforços que você estava fazendo, quais eram os músculos que você estava exercitando. Ele consegue verificar se os equipamentos estavam na manutenção correta, apesar de que isso entra também na parte do engenheiro mecânico, né? Mas como o próprio CPC
Código de Processo Civil de 2015 deixou bem claro, cada perito tem que ser especializado no objeto da perícia. Então, se tem ali uma lesão por movimentos repetitivos, uma lesão por exercício, é de competência do professor de educação física. Não é do médico, né? Não sei se eu tô dizendo aqui, eu estou sendo aqui, estou abrindo uma discussão, tá? Eu acho que não é competência do médico analisar movimentos, analisar exercícios. Eu acho que essa parte é do professor de educação física. Porém, estou aberto aqui, você responda aqui embaixo, faça pergunta, faça afirmação, traga o seu parecer para o vídeo, porque a intenção do vídeo não é ser uma única palavra. A intenção do vídeo é fomentar a discussão no meio da perícia. Para quê? Para evoluirmos a nossa perícia, tá? E trazer cada vez mais peritos para dentro dos tribunais. Muita gente não sabe, mas pode ser um perito judicial e é extremamente interessante, é lucrativo. Hoje eu vivo basicamente de perícia. Entendeu? Então, assim, eu acho que exercícios é de competência do professor de educação física, né? Não do médico. O médico ele foi treinado na medicina, ele tem uma especialidade na medicina. Já o professor de educação física, ele tem uma especialidade nos exercícios, na forma que os exercícios são utilizados, como dedicar esforços para que não seja demais, para que não seja de menos, né? Se demais você se machuca, de menos não serve para nada, não vai te enrijecer, não vai fazer músculo, não vai te delinear. Então, o professor de educação física, ele sabe o que está fazendo, né? E ele pode fazer esse tipo de perícia, né? Uma outra coisa, tá? Que eu acho que pode ser pro professor de educação física. Acidente com idosos, por exemplo. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu parecer. Diga se eu estou errado, diga aqui embaixo e nós vamos discutindo, tá? Quem sabe eu não faço um novo vídeo corrigindo esse, depois de um debate com algum profissional da área, né? Como já houve em outros vídeos, né? Lembrando que a intenção é discutir, é trazer o tema à baila. Eu não estou afirmando nada, eu estou trazendo a minha opinião, ok? Quem determina é cada um da sua área. Eu sou engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de controle e automação, eu sou especializado em computação forense. Essas são as minhas áreas, tá? Fora disso, são opiniões, né? E são fomentos para melhorar a área da perícia. Então venha ser perito, venha discutir comigo os vídeos, vamos melhorar, evoluir a área da perícia. Então assim, imagina que um cuidador de idoso tá cuidando do senhorzinho lá e de repente ele se machuca, né? Aí as pessoas entram com um processo contra ele porque foi culpa dele do senhorzinho se machucar, né? Então vai ter um processo, vai precisar de uma perícia, né? Geralmente o juiz chama um médico para periciar isso, mas eu já escutei de um juiz que médico não gosta de trabalhar com perícia. Por quê? Porque isso foi um juiz que disse para mim, tá? Porque a classe médica é muito unida, eles não gostam de periciar, eles não gostam de contestar os seus colegas, né? Então geralmente temos poucos médicos na área da perícia. Agora, se houve um acidente doméstico que envolva, por exemplo, a área da educação física, o professor de educação física pode periciar esse acidente, por exemplo. Ele pode verificar o porquê que ele caiu, se ele estava utilizando a cadeira de rodas corretamente, ou a muleta, ou o aparador que seja da forma correta, se o cuidador estava dando a devida atenção, se ele foi treinado para isso. O professor de educação física, eu acho que pode agir nessa hora, entendeu? Como muitas outras questões, como muitas outras áreas, principalmente envolvendo
academias, envolvendo acidente de alunos nas escolas. Né? Imagina, por exemplo, que um aluno acidentou no exercício da educação física ou no recreio, ele estava correndo, e que envolve ali os poderes do professor de educação física. Ele pode ser chamado para dirimir esse caso, ok? Agora, por exemplo, igual a da academia. Se o professor de educação, se o acidente ocorreu com a máquina, o professor de educação física ele pode ser chamado porque ele vai verificar os exercícios, né? Minha opinião, vai verificar os exercícios, eles estavam feitos corretos, se tinha uma sequência correta. Geralmente o instrutor ele te dá uma sequência de exercícios, ele vai analisar essa questão, se os seus músculos, a sua lesão ocorreu por excesso ou foi por acidente da máquina mesmo, isso ele vai periciar. Agora, o estrago da máquina tem que ser um engenheiro mecânico, um engenheiro de controle e automação, entendeu? O que vai acontecer? O juiz vai ter que nomear o professor de educação física e o engenheiro mecânico, cada um para vistoriar a área que lhe é de competência, entendeu? Então, assim, o perito ele tem que ser especializado no objeto da perícia e cada um tem a sua especialização. Envolveu outras áreas, outros peritos. Perícia complexa, vários peritos, tá? Isso é o que eu estudei lá no direito, eu também fiz direito, e os meus professores me passaram isso, né? O CPC ele trouxe essa questão do objeto da perícia. Antigamente não tinha. Antigamente o perito ele era mais, o juiz era mais livre para nomear peritos, né? Então, e como não tinha muito perito no banco de dados deles, eles às vezes chamavam gente que não tinha muito afim com a área, tá? Então, agora com o CPC 2015, isso mudou e a questão de afastamento, de suspeição, é questão de incompetência, você trazer peritos que não sejam daquela área específica, entendeu? Então eu consegui trazer um pouco aqui da ideia do professor de educação física e como ele pode ajudar a justiça e ser ajudado também, porque você pode ganhar muito bem com perícia, sendo um perito judicial. Eu consegui mostrar um pouquinho mais. Você tem alguma ideia de quais processos, ou quais atividades, ou quais serviços, ou quais situações que possa envolver o perito em educação física? Comente aqui embaixo, vamos discutir, vamos melhorar a área da perícia, venha ser perito, ok? Grande abraço e até a próxima!